66, vamos lá, vamos começar aí, vamos fazer esse bate-papo aí, pô. Galera, primeiro, pô, gostaria de agradecer o Alisson, que é um dos assessores nossos aí, que teve a ideia da live e me colocou nessa sinuca de bico. O que eu queria falar é o seguinte, poxa, acho que nessa crise aí, pô, meu nome é Felipe, sou um dos sócios, sou um dos fundadores da SVN Investimentos, comecei ali o escritório 13 anos atrás e confesso para vocês que a gente já passou por bastante coisa, né? Eu acho que batendo um papo ali, a gente foi abrindo durante a semana para perguntas, foi saindo o projeto da live e aí eu gostaria de fazer isso aí para vocês também. Sou um cara que já estou atuando profissionalmente no mercado fazem 13 anos, tenho uma bela de uma carteira de clientes, trabalhamos aí com mais ou menos uns 60, 60 e... Pô, eu perco as contas, mas deve estar uns 65 assessores ali, quase... Era 3 bilhões de reais antes da crise, né? Agora caiu um pouquinho, mas com o tempo a gente recupera. Eu acho que o ideal de fazer essa live aqui para vocês é realmente trazer um pouco de informação sem ruído, sabe? E uma das coisas que eu estava conversando aqui com os assessores é que, pô, a gente tem um baita de um relacionamento com mega gestores, com mega caras que estão estudando muito o mercado a fundo, estão passando noite sem dormir para procurar coisa barata, para entender o tamanho do contágio. E ao longo dessa semana já tenho bloqueado a agenda de alguns para poder trazer esse tipo de informação e para poder fazer as perguntas certas para essas pessoas ali, né, para que a gente consiga ter um pouco de informação de qualidade e sem ruído, né, porque quando a gente fala de crise, agora mesmo no olho do furacão da crise só vai sair notícia ruim, sabe? A bolsa cai, o jornalista tem que pegar e entender certinho o que está acontecendo, o que fez a bolsa cair, é óbvio que ele vai procurar sua notícia ruim ali para poder falar, né? Claro que não é um caso simples, não é um caso sério, de fato, em velocidade de queda de bolsa é a maior crise que eu já passei, isso que eu passei a crise de 2008 como assessor também, né? Mas uma coisa que eu aprendi de crise é que elas acabam, né? Então, tô aqui para falar um pouquinho para vocês e passar um pouco da minha experiência para vocês e ao longo da semana a gente vai fazendo várias reuniões ali com caras mega importantes e conhecidos no mercado ali para trazer informação de qualidade de fato para todo mundo. Então, se vocês quiserem começar as perguntas ali que foram passadas durante a semana, Paulo, se você quiser me ajudar, vamos nessa. Sim, fechou. A primeira pergunta foi do Fernando Salgueiro e ele pergunta assim, renda fixa voltou a ficar interessante? Rapaz, depois que caiu a bolsa ali, eu queria estar tudo em renda fixa e nada em bolsa ali, né? Pelo menos uns 2 meses atrás, né? Que a bolsa, mês passado, caiu 10%. E esse mês aí tá caindo. Eu não sei como é que foi. Hoje subiu uns 4%, eu não vi o fechamento. Mas eu queria ter tido, tava tudo em renda fixa e nada em bolsa. Mas isso é um negócio que a gente nunca vai adivinhar, né? O que eu acho assim, né, cara? Eu acho que uma carteira de investimentos, ela tem que ser balanceada. A renda fixa, ela nunca deixou de ser interessante. Ela sempre teve o papel dela dentro do nosso cenário, né? Então eu acho que a gente não monta um time de futebol com 11 atacantes. Você vai fazer lá 10 gols e às vezes vai tomar 13, que é o que está acontecendo agora para quem tem muita carteira agressiva no mercado, né? Então quando a gente fala de renda fixa, cara, eu acho que a carteira ela tem que ser feita e montada de acordo com o perfil do cliente. Eu tenho vários clientes que o mais importante para eles é não perder dinheiro ao invés de ganhar. Então, nesse cenário, quando a gente identifica isso, não tem por que o cliente correr um certo risco, né? Claro que num cenário desse tudo balança, né? Mas a gente tem que ter renda fixa sempre na carteira, né? Acho que a gente dá para montar um time só com zagueiro, mas um time só com atacante eu não acredito nisso, não. Próxima é Juliana Rocha, perguntou, a SVN vai aderir ao home office nesse período crítico? Olha, eu saí do home office justamente para poder fazer essa live aí, primeira live da minha vida, segunda, né? Já tô quase experiente aí nisso, mas a gente de fato está levando muito a sério aí esse risco de contágio, né? Conheço algumas pessoas que pegaram coronavírus, né? Até foi noticiado que o segundo caso de coronavírus foi da XP, uma pessoa que eu conheço, né? E assim, para pessoas da minha idade e tal, o que eu tenho visto com os amigos meus que pegaram o coronavírus é de fato uma gripe um pouco mais forte, só que o contágio é muito forte, né? Então até para... A gente tem família, a gente tem muitas vezes pessoa idosa, ou pessoa que tem problema ali na zona de risco, né? Então a gente já decidiu, acredito que foi uma das primeiras
empresas ali de Maringá a fazer o home office todo mundo, né? Eu acho que a gente faz isso mesmo pensando que, primeiro, pô, a gente consegue desempenhar a nossa função com internet, com computador e com o celular, né? Então, por que não fazer e ajudar um pouquinho a não causar o contágio disso tudo? Então, a gente está tudo de home office. Na verdade, eu vim hoje para o escritório porque caiu a internet da minha casa e aí eu falei que eu vou espirrar do lado de quem estiver comigo, então ninguém veio hoje trabalhar. Tá todo mundo trabalhando de casa e ligando para os clientes. A próxima é o André Kodato, ele fala: o que você acha da teoria que a China cria as epidemias de propósito para afetar a bolsa e comprar os títulos? Cara, eu acho que isso é muita teoria da conspiração, assim. Eu acho que eu tive pelo menos uns 15, 20 pessoas me mandando isso. Uma dessas 15, 20 pessoas ali foi meu pai, que gosta de uma teoriazinha da conspiração, né? Mas, cara, eu acho isso uma viagem muito grande. Tá certo que o que a gente pode aprender disso aí é que quando tem uma crise muito grande, quem tem caixa aproveita, né? Aquele cara que não estava todo comprado, tinha um caixinha e pôde aproveitar aí uma queda dos preços excelente, pôde comprar empresas por um preço mega mais barato também, e as empresas que têm caixa hoje são empresas que não vão balançar, né? Então, na minha visão, assim, não sou analista, não conheço tanto da parte de política e tudo mais, mas eu acho que é algo muito sério para pensar que foi algo fabricado pela China para poder comprar. O que acontece é que, pô, veio uma crise dessa, a China tem um belo de um caixa, né? É o maior país ali em título público americano e com certeza eu gostaria, se um negócio a 10 reais eu gostava, a 5 reais eu gosto mais ainda, né? Então a China pode ter sido aproveitada, também não vi se ela comprou ou não comprou, mas quem tem caixa aproveita, né? No mundo a gente fala que quem tem caixa é rei e a China tem. O Vini Cardoso pergunta: vamos lá, opinião sua como profissional sobre o Bitcoin? Cara, minha opinião profissional sobre Bitcoin é que eu não gosto muito de ficar estudando nem dando opinião de algo que eu não conheço, assim, sabe? Eu não boto, particularmente eu não boto muita fé nesse tipo de coisa, mas também não estudei muito a fundo para poder falar. Tudo que eu falar sobre isso é de fato superficial, assim, mas é o tipo de coisa para mim que eu não entendi o valor que gera, não entendi o lastro, não entendi nada. Também confesso para vocês que não me chamou tanta atenção para entender pra caramba disso, apesar de toda palestra que eu dou ter alguém que pergunta sobre isso, né? Então eu não sou das melhores pessoas indicadas a poder falar sobre Bitcoin. O Vini Bezerra pergunta: como funciona a pontuação da bolsa? Cara, a pontuação da bolsa é bem legal, cara, que a bolsa é uma carteira teórica de ações, né? Então, por exemplo, é uma carteira que, por exemplo, hoje a bolsa está aí quase 68, 67 mil pontos, né? Isso aí a gente pode pensar que é uma carteira que custa hoje 67 mil reais, né? Então tem lá, são várias empresas, que são as empresas mais negociadas da bolsa, e é uma carteirinha de ações, né? Eu tenho 10 mil reais em X empresa, tenho mais 20 mil reais em outra empresa, tenho mais 500 reais nessa outra empresa, né? E a gente consegue ver a variação dessa carteira simultaneamente, né? Mas tem uma formulazinha mágica lá que muda de 4 em 4 meses, né? E, por exemplo, se eu tivesse exatamente essa carteira teórica de ações que mostra 80% do volume da bolsa no começo de fevereiro, eu teria 120 mil reais comprado em bolsa, né? Hoje eu teria 67, 68 mil reais, ou seja, eu teria perdido 52, 53 mil reais ali, né, da máxima da bolsa para hoje. Mas isso é bem legal porque é a carteira que começou, se eu não me engano, com R$ 1.000, né? Então hoje ela vale 69 mil reais, olha que beleza. O Carlão Ferro perguntou: você gosta mais de batata ou ações do Banco do Brasil a R$ 30? Eu gosto muito de batata, dá pra ver, né? Acho que eu tenho até uma forma meio de batata também. Mas quando a gente começa a olhar Banco do Brasil, a quantos reais? 30 reais, o Banco do Brasil deve estar negociando ali umas 4 vezes e meia o lucro dele, né? Vamos arredondar para 5 vezes o lucro dele, então significa que eu compro um negócio por 100 e todo ano esse negócio vai me dar 20 reais. Né? Se o Banco do Brasil continuar esse mesmo lucro, em 5 anos eu recupero meu patrimônio de volta. Eu estou falando de participação societária no negócio, né? Então eu comprar algo que se mantiver o lucro, em 5 anos eu retorno, com a renda fixa tendo uma taxa de juros de 3,75, eu acho que é algo que eu posso comprar, de repente pode vir a subir se mantiver o mesmo lucro mesmo, para eu poder comprar mais batata e comer. O Fábio Milani perguntou: should I stay or should I go? Porra,
Vai depender muito, cara. Eu acho que aquele cara que já está muito alocado em ações. Porque assim, a gente tem muita mania de que quando. Uma coisa legal falar que, pô, a sensação de você perder 100 mil reais e a sensação de você ganhar 100 mil reais é totalmente diferente, né? A sensação de você perder 100 mil reais é extremamente mais forte, causa muito mais pânico do que você ganhar 100 mil reais causaria euforia, assim, sabe? Então, como a gente está. Tem até naquele livro Rápido Devagar, né? Que a minha cunhada me deu, se ela estiver assistindo a live, eu li, tá? Quando a gente fala esse tipo de coisa assim, né? As pessoas, elas tendem a reagir muito na crise de maneira muito diferente, né? Cara, eu acho que a gente tem que seguir a estratégia, a gente tem que seguir o plano original, e eu acho que a gente tem que saber realmente para que eu quero fazer a alocação de patrimônio, sabe? Se eu tenho aversão a risco, eu não preciso ir para o tudo ou nada, eu não preciso correr mais risco do que eu já estou correndo. Agora, se eu tenho apetite a risco e, pô, eu estou comprando algo que eu tenho uma convicção boa de que vai acontecer, e se cair mais 30%, 40%, 50%, eu não vou ficar prejudicado, digamos assim, né? Eu confesso para você que aí o cenário talvez seria a gente poder fazer mais algumas compras, mas eu acho que de maneira mais gradativa, assim, sabe? Não precisa pegar e dar all-in, sabe? Não precisa eu pegar e, porra, agora eu vou pro tudo ou nada, sabe? Eu acho que a gestão de carteira ela tem que ser feita o mais racional possível, né? E, pô, se a bolsa a 120 mil pontos parecia estar interessante, né? Agora a 70 mil pontos, a 60 mil pontos, a 50 mil pontos, parece mais ainda, né? O que eu acho engraçado é que as pessoas estavam muito mais confiantes, com vontade de comprar a bolsa a 120 mil pontos, e menos confiante agora que está mais barata, né? Então é um negócio muito louco se a gente for ver, né? Se a gente pegar o gráfico da bolsa 20 anos ali, a gente vai ver que os momentos que eu gostaria de ter comprado renda variável, entrada em ações, eu confesso para vocês que seriam os momentos que só estaria aparecendo desgraça, né? Tipo, pô, o Lula assumindo a presidência, crise 2008, antes do impeachment da Dilma, que a gente vê que, pô, o governo talvez não tinha uma solução legal e a economia estava indo para o vinagre, né? Então era, pô, será que o Brasil, né, na Dilma lá, será que o Brasil virar Venezuela, né? Na crise de 2008 a gente discutia que, pô, será que é o fim do capitalismo, né? Então, assim, eu acredito assim, por exemplo, eu gostaria de ter mais dinheiro para poder comprar um pouquinho mais, mas assim, eu tenho que respeitar muito meu perfil. Porque não adianta nada eu fazer uma alocação agora e eu não vou dormir à noite para isso, né? Cara, eu tenho que fazer um investimento dormindo à noite, tranquilo, sereno, sabendo o que eu quero, sabendo o prazo que eu quero. Porque se você tá com pânico, cara, não tem por que ir pro tudo ou nada, sabe? Agora, se você tá confiante, você tá confortável, se o teu patrimônio não tá muito forte em ações, cara, eu não vejo por que aumentar, só que de maneira gradativa. Só que saiba que você vai colocar, sempre faz, né, o teste do IC, né? Cara, e se cair essa posição, eu tenho R$1 milhão em ações, e se a bolsa cair mais 50%, esse 1 milhão virar 500 mil reais, eu aguento, eu tenho a convicção tão forte assim de que o mercado vai voltar? Porque durante o período aí é muito comum ter ruído, né? Então, se eu fico ou se eu vou, é muito relativo também, né? Muito do tamanho que eu tô, do que eu acredito pro cenário e de qual que é o meu perfil de fato, né? O Max Alves pergunta: o que a maioria dos gestores estão achando desse cenário atual? Cara, isso é um negócio legal, porque amanhã, até falando para vocês, né? Eu estou convidando alguns gestores que são de amizade nossa ali. Amanhã a gente vai ter o Bruno Marques, que é o gestor do XP Macro, né? Que ele está olhando certinho qual que é o tamanho do contágio, o que vai acontecer com o dólar, o que vai acontecer com a bolsa, que país que pode ter oportunidade de ganho, né? O que vai acontecer com a renda fixa no Brasil, né? Então, estou trazendo um cara específico ali na segunda-feira, amanhã, 9 horas da manhã, para poder falar um pouquinho para os nossos clientes sobre isso, né? Às 18 horas da segunda-feira eu estou trazendo o Bruno Peixoto, que é um cara porrada em ações, para poder bater esse papo também. Vamos fazer tudo via, acredito, ou via Zoom ou via live de Instagram. Né? A gente está com 143 pessoas, estou achando legal. Mas o que os gestores têm feito, cara, pô, eu vejo que alguns gestores diminuíram um pouco a posição, estão em caixa esperando para ver o que vai acontecer. Tem alguns gestores que aumentaram um pouquinho a exposição, estão comprando de maneira pequena, né? Eu vi gestor que tinha 15% de caixa de dinheiro em caixa, livre de risco ali, agora está com 8%, né? Teve gestor que está com 20%, 25% ali que a gente conversou, né? Então está muito variado ali o que está fazendo, como é que está acontecendo, o que
que eles estão fazendo no mercado. Então vou trazer alguns e até vocês podem ver que vai ter opiniões diferentes, opiniões divergentes ali, e cada um vai ter uma visão ali. Eu acho que é legal a gente conseguir olhar todas essas visões ali e a gente ponderar para descobrir qual que é a nossa realidade de fato, né? Tô falando muito rápido? Não, Tá tranquilo? Legal. O Kiko Vieira pergunta, os fundos imobiliários vão se recuperar? Cara, fundo imobiliário, eu acredito que se recupera sim. Acho que, cara, o bom de toda a crise é que ela passa, né? Eu já passei por diversas crises, tá certo que essa foi, do ponto de vista de queda das ações, a mais forte, né? Mas eu acho que o que a gente discutia, por exemplo, na crise de 2008, era muito mais forte do que a gente discutia agora, né? Acho que em 2008 eu via empresa atrás de empresa quebrando e a gente discutia, caramba, será que o capitalismo vai acabar? O que vai acontecer com o mundo agora, né? Era uma conversa muito mais doida do que, por exemplo, um contágio de um vírus e tal. Tá certo que isso vai afetar muito forte a economia, porque o Brasil vai parar igual outros países pararam, isso regaça o nosso PIB, empresa, pode ser que tenha demissão, mas ainda a gente não sabe o tamanho da arrebentação, né? Então estou trazendo os gestores porque eles estão monitorando isso aí para poder falar com a gente. Agora, fundo imobiliário, cara, acredito que, ativo de real, assim, valoriza, né? Não tenho muita questão disso, né? Agora o importante é fazer uma carteira diversificada, né? Não dá para, vou comprar 100% em fundo imobiliário, né? O que eu acho foi que as pessoas foram investindo em fundo imobiliário e não entendiam o risco da oscilação da cota. Agora o prédio continua lá, o inquilino continua lá, o aluguel você continua recebendo, né? E aí é muito bom ter uma carteira diversificada. Eu acho que o que pode prejudicar um pouquinho são os fundos de shopping center, que aí de fato eles vão estar parados mesmo e não vão estar faturando, né? Mas os shoppings têm estrutura para poder aguentar essa parte financeira, principalmente ali, né? Então a gente vai acabar vendo ali, mas, cara, crise acontece sempre, a gente sempre vai ver crise e todas as crises que já tiveram para trás foram superadas, né? Essa é mais uma. O Caio Faleiros pergunta, o Derek trabalha ou joga CS no escritório só? Olha, se ele estiver jogando CS no escritório, pode falar eu estou monitorando ali, se ele fizer isso aí, com certeza ele será demitido. Né? Eu acho que ele tem que só jogar depois da meia-noite e tem que parar meia-noite e 30, que é o único horário que ele não trabalha. É isso. O P. Miguel pergunta, as medidas tomadas pelo Fed podem resultar numa grave inflação? Cara, eu acho que é difícil falar, mas assim, o Fed tomou isso não é nem para inflação, né? Para melhorar a atividade econômica, porque o país parado, você vai ter uma recessão econômica. O que é recessão econômica? É crescimento negativo do nosso PIB por um certo tempo, né? Então o Fed ele fez esse tipo de coisa justamente para estimular a economia, né? Se a economia precisa ser estimulada, eu acredito que, inflação é oferta e demanda, né? Então a demanda está pequena, eles estão estimulando a demanda porque a oferta está ali. Então os preços não devem subir muito, né? E ainda tem a questão da tecnologia, né? Que o que eu gastava para fazer diversas coisas 5 anos atrás, hoje talvez eu não gaste mais, né? Tipo, sei lá, quanto eu gastaria para fazer uma live dessa 5, 10 anos atrás, né? Agora estamos fazendo de graça. O P. Miguel pergunta, as medidas tomadas... Não, desculpa. Essa já foi. Saiu daqui. Vai controlando o tempo também, porque senão daqui a pouco eu começo a ficar chato falando, né? A gente vai até Não, fechado. o Rafa... Não, beleza. Pessoal, se vocês quiserem mandar feedback também, eu acho importante aí, como é que tá a live, mandar pergunta, gente. Eu tô lendo tudo aqui do lado, tá um delayzinho aí do que eu tô falando e tal, mas, cara, manda pergunta aí, vamos respondendo uma atrás da outra ali. Eu não sou o dono da verdade. Se eu soubesse tudo que fosse acontecer, também não era assessor, tava rico já e provavelmente solteiro, não, brincadeira, amor, tô aqui. Mas é isso, pô. Vai mandando pergunta aí, a gente vai tentando ajudar. O Rafa Rodrigues pergunta, recado para as pessoas vender suas ações para voltar depois. Cara, primeiro, né, ver se de fato tá no tamanho ideal que você deveria estar em ações. Segunda coisa, tenha paciência e respire muito,
né? Eu falo, assim, eu não sei se agora seria o melhor momento para vender, né? Tanto é que eu estava até vendo, até mandei na segunda-feira para alguns clientes nossos a questão de quanto tempo demorou para voltar as últimas crises ali, né? Desde o ataque às Torres Gêmeas, que foi mais ou menos uns 3 meses, né? A crise de 2008 demorou uns 6 meses para voltar o preço. Teve a greve dos caminhoneiros, que foi, se eu não me engano, uns 3 meses também. Então, normalmente foi de 3 a 6 meses, né? Se a gente está no fundo do poço da crise, não sei. Quanto tempo vai voltar, não sei. Mas eu sei que a crise passa e uma hora volta, né? Agora sim também, não dá para... Por exemplo, eu estando num fundo de ações, eu estou bem tranquilo porque eu sei que o gestor ele vai fazer um trabalho legal, né? Se eu tiver comprado em ações de maneira específica e não estou tendo esse monitoramento, aí pode ser problema, né? Porque, poxa, às vezes pode ter acontecido algo sério com a empresa nessa crise toda ali, né? Então, eu prefiro muito mais do que não dormir à noite procurando coisa barata ou como eu vou monitorar minha carteira, eu prefiro muito mais deixar na mão de um gestor profissional que ele vai tocar toda essa parte de risco. E vocês vão ver ao longo da semana ali que os caras são bons, que os caras sabem o que estão fazendo, têm informação e que tem muito mais chance de acertar do que a gente. Na questão de ações, PET R4, VVA R3 e TSA 4 retoma o valor até dezembro de 2020? Tomara! Não faço ideia, cara. Eu acho que Petrobras ali, de fato, foi uma das coisas mais sérias ali que teve o problema realmente da Arábia Saudita, né? Então ela vende petróleo e o preço do petróleo caiu muito, então pode ser que talvez um trimestre, 2 trimestres, 3 trimestres ainda o resultado dela seja ruim, tá dependendo disso para poder ver. Itaúsa, os bancos costumam ser bem resilientes quanto à crise. Os assessores de investimento, têm atrapalhado um pouco o resultado dos bancos, porque a gente tem captado bastante dinheiro e ajudado muito melhor o cliente do que o próprio banco ajuda, né? Porque chega na hora do vamos ver, eu vejo que o cliente ele corre para nós e não para o gerente de banco dele, né? Então, de fato, a gente tem feito o nosso trabalho. Agora, então, mas o banco costuma ser resiliente ali nas crises, né? E a Via Varejo tem aquela questão dos shoppings fecharem, né? Que deu um pânico desgramado ali. Ontem, acho que estava caindo 40%, a hora que eu vi estava R$4, o negócio estava 16, né? Eu não sei, cara, tipo, pô, se eu gostava do negócio a R$16, a 4 eu deveria gostar mais, né? Então, agora quando vai voltar, cara, pô, sendo sincero, cara, eu não quero saber qual vai ser a mínima, eu não quero saber quando vai voltar, eu quero ter a consciência de que eu estou comprando um negócio bom por um preço barato e que eu acredito que esteja barato, porque uma hora o resultado vai aparecer e a ação vai subir. Não vou entrar no mérito se Petrobras, Via Varejo ou Itaúsa é bom, né? Mas eu acredito que um gestor vai ajudar muito mais isso aí. E a gente tem uma mesa de renda variável para poder dar essa ajuda ali, tem parceria com várias casas de análise também. César Botassin aqui na live mesmo está perguntando. Com as quedas, qual a melhor opção de compra? Com as quedas, qual a melhor opção de compra? Cara, de bate-pronto ali, de repente você comprar. Se você não quer fazer muita análise do que é bom, o que não é e tal, você pode comprar um BOVA11. Se você acha que a bolsa vai subir, é claro, porque você vai ganhar a média do que a bolsa subir, né? Agora, se você quiser fazer uma análise mais ação específica e tal, eu sugiro estar muito mais numa carteira recomendada, que aí você tem uma casa de análise te ajudando a fazer as trocas e monitorando, ou tá num fundo de investimento em ações mesmo, que é um gestor. Então, não vou falar uma ação específica, porque também acho besteira. Eu não tenho esse tempo para poder ficar olhando ação por ação, sabe? Mas eu acredito que fundo de ação ou alguma carteira recomendada é o melhor caminho ali para você poder ter. Ou se você não quiser nada disso, compra BOVA11 ali que você vai ganhar a média do índice Bovespa mesmo. Agora, uma carteira recomendada e um fundo, a tendência é que você ganhe mais do que a média, né? Porque você tem gestão. Pedro Zoom, na live, pergunta: estou com dinheiro em caixa, compro tudo agora ou espero? Cara, primeiro, você tem perfil para comprar tudo agora? E para comprar esse dinheiro em caixa? Já falei, né? Agora, assim, eu também não tenho pretensão de acertar a mínima. O que eu acho, cara, é uma estratégia bem vagabunda, assim, mas eu gosto de comprar em tranches porque, às vezes eu compro uma parte agora, fica mais barato,
eu penso, porra, ainda bem que eu não comprei tudo, né? Agora eu compro agora, sobe um pouquinho a bolsa e falo, pô, ainda bem que eu comprei um pouco, né? Então, eu acho que as coisas têm que ser de maneira gradativa, não é tipo, tô rico, tô pobre o dia inteiro, a volatilidade é uma loucura, também não sei o tamanho do impacto disso, né? Eu acho que os gestores podem ajudar um pouco melhor, assim, esse ponto de vista, né? Mas mesmo conversando com os gestores, alguns estão esperando, outros estão comprando, né? Então, eu acho que tem algumas coisas que estão tão baratas que a gente não pode ignorar, né? Mas não sou eu que vou falar para vocês. A Maju Maringá pergunta, para as próximas semanas ainda esperamos uma queda acentuada? Boa pergunta. Enquanto tiver notícia ruim ali, a gente pode ter queda acentuada, né? Mas assim, tem muito Banco Central fazendo ajuda, tem muito Banco Central fazendo esforço. Hoje veio a tal do remédio que dá certo ali, né? Notícia tem de monte, o ruído tem de bastante, né? Uma coisa que eu vi diferente hoje, talvez, foi que a gente ainda teve uma volatilidade, uma oscilação bem grande da bolsa, mas não teve tanto igual aos últimos dias, né? Porque não teve nem o circuit breaker, né? E eu tinha orgulho de falar que eu tinha passado por 4 circuit breaker, né? Que ninguém quase tinha passado ali. Agora eu tive o quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, né? Agora virou carne de vaca, assim, né? Mas a gente está fazendo uma pós-graduação ali nessa crise toda. Tá sendo... A parte boa é que a crise gera tempos difíceis, forma gente forte, né? A Juliana Melucci, ela pergunta, você acredita no ouro como forma de hedge na carteira? Se sim, ETF ou fundo? Cara, o ouro eu nunca usei muito de hedge para os meus clientes assim, cara. Eu tenho uma birra com o ouro, porque o ouro, assim, você pega a empresa gera lucro, a empresa pega, reinveste esse lucro e vai gerando e vai crescendo, né? Assim, o ouro, você juntar todo o ouro do mundo, você vai formar uma bolona de ouro, assim, né? Não sei o que você pode fazer. Você poderia comprar, tipo, todas as empresas do mundo ali com uma bolona de ouro e eu não vejo tanto valor nisso, assim, não é um negócio que entra muito na minha cabeça, mas é um negócio pessoal meu. O ouro, quando o bicho pega, ele costuma subir. Mas a gente tem visto o bicho pegar e o ouro, que já subiu bastante, agora dá uma caída, né? Se eu fosse comprar ouro, na bolsa você tem a onça de ouro que você pode comprar, né? Quando você compra um fundo de ouro, por exemplo, você está ganhando o ouro menos a taxa de administração. A onça do ouro que você compra na bolsa é um mecanismo que você não está pagando essa taxa de administração, né? O André Valência pergunta, tem uma RV da Sul América que despencou nas últimas semanas, mantém? Cara, te conhecendo, André, você é um cara bem medroso, assim, cara. Você pode, se você vender agora, você vai assumir o prejuízo e não vai ser um negócio legal. Pode ser também, se você não estiver dormindo à noite, cara, não tem por que você não dormir à noite, eu acho que é isso, né? Ou se não, cara, finge que você tomou uma anestesia geral ali, ficou um ano dormindo, sabe? E aí daqui a pouco você acorda aí e vê como é que ficou, sabe? Para de ver isso aí. Porque é um caminho também, né? Belo conselho ali do assessor financeiro, né? Eu, por exemplo, se eu morro de medo de agulha, né? Se eu fizer uma cirurgia, se o cara não me apagar, você pode ter certeza que eu vou estragar toda a cirurgia, né? Se você não tem perfil e já está na bolsa, pode acontecer isso aí com você também. Então finge que você tomou uma anestesia geral ali, daqui a um tempo você olha de novo. A Nevi Fagundes pergunta, ação pura ou fundo de ações? Fundo de ação, disparado, disparado, disparado. Acho que os caras que estão aí no mercado são muito bons, cara. É que agora eu não sei parâmetro, mas tem gestor que, pô, enquanto a bolsa subiu, tinha subido 100%, o cara tinha entregado 200, 300, já descontado das taxas, né? É mais chato porque operar a bolsa, ganhar dinheiro desse jeito e tal, gera muito mais endorfina, dá muito mais adrenalina do ponto de vista de fazer, cara, mas eu gosto de ganhar dinheiro da maneira mais fácil e simples possível, assim, cara. E eu tenho certeza que se eu for escolher umas... Cara, eu sou formado em contabilidade, tenho pós-gestão empresarial, tenho a maior certificação do mundo de planejamento financeiro. E, cara, eu não entro no mérito de querer escolher ação, cara, porque eu falo com os gestores ali, os caras são infinitamente melhores do que eu desse ponto de vista. Então eu boto na mão deles, pago 2% ali, se der acima da média, pago uma taxa de administração também e fico feliz da vida. Só que é mais chato. O Holmes Chalauts pergunta, vale a pena resgatar renda fixa e colocar na variável? Cara, depende, né? Por exemplo, eu sou um cara que se cair mais 50% da minha posição em ações, que hoje é uns 30%,
Era 30, né? Agora deve estar uns 20. Porque caiu, né? Mas eu sou o tal do cara que, pô, se eu resgatar um pouco de renda fixa e comprar, eu durmo tranquilo. Se cair mais 50%, eu durmo tranquilo também, né? Não vou chegar no ponto de vista de, pô, resgatar toda a minha renda fixa para comprar ações, porque eu não acredito nisso, né? Mas como a minha estratégia era 30% em renda variável e agora é 20%, eu pego mais 10%, aloco e ajusto minha carteira comprando barato. É isso que eu estou fazendo, por exemplo. O F. Minucci pergunta, Felipe, esse é um bom momento para comprar debêntures isentas? Cara, eu tava dando uma olhada nas taxas de debêntures isentas hoje, né? Cara, o Minucci é sacanagem porque é o cara que toca essa parte de debênture isenta da XP, né? Eu vou denunciar aí toda a intenção e a maldade dele de fazer uma pergunta dessa, mas brincadeiras à parte, cara, quando o mercado dá uma estressada, né, eu acredito que a gente tem que aproveitar algumas oportunidades, né? E dentro da renda fixa, por exemplo, um título, sei lá, um exemplo, um título da Petrobras que estava saindo a inflação mais 3,90 isento de imposto de renda, hoje você consegue comprar no mercado a inflação mais 5, né? Um título público, que é o título mais seguro do país, que você negociava a inflação mais 3,50, hoje você consegue comprar a inflação mais 4,50, 4,60, né? Então, esses momentos um pouco mais de pânico também, na renda fixa a gente tem belas oportunidades, né? Até agradeço, brinquei com o Minucci ali, mas até agradeço essa pergunta, que eu acho que você que é um pouco mais conservador, né, e não tem perfil para bolsa, não é só a bolsa que vai ter oportunidade, né? Você vai ter oportunidade também na renda fixa e a gente pode aproveitar bastante, porque as taxas agora estão muito melhores para a gente comprar. A gente só tem que ver se a gente não vai emprestar dinheiro para uma empresa que vai quebrar, né? Então aí deixa para o teu assessor fazer essa avaliação e essa análise. A Juliana pergunta assim, você acredita que o mercado volta à normalidade em quanto tempo? Sei lá. Eu, assim, eu não faço compra para timing, assim, eu acho que é muito complicado, né? Eu chutaria, e aí é chute, tipo, pô, uns 6 meses, né? Mas a maioria dos gestores que são mais inteligentes que eu, foi feita uma pesquisa e eles falaram que só ano que vem, esse ano a bolsa não recupera tudo que perdeu. Recupera, mas não tudo, né? Então, eu chuto uns 3 meses indo naquela estatística de pô, o que aconteceu na crise de 2008, vendo que a China já está uns 2 dias ali sem contágio, loja da Apple viu na China, o epicentro já mudou da China para a Europa, né? Então, a gente já tem alguns cases de como estruturar melhor essa questão do coronavírus, né? Mas eu posso chutar, posso errar e a gente tem que saber que pô, acertar o que tá barato já é difícil. Agora, acertar o tempo que vai voltar, esquece, cara. Esquece. Esquece. Não é um negócio que eu vou tentar fazer. O Arthur Massal pergunta, antes ouvíamos o otimismo da Bolsa bater os 150 mil pontos. No estudo de vocês, tem alguma perspectiva de chegar a quanto? Cara, agora eu não vi métrica, né? Mas aí falando por analista da XP, a bolsa, quando ela estava mais ou menos a uns 120 mil pontos, ela estava negociando a 13 vezes o lucro das empresas, né? Agora ela deve estar nos 8 vezes o lucro da empresa, 7 vezes o lucro da empresa, né? A métrica dos últimos 30 anos foi mais ou menos uns 12,5, 12,60, assim, né? Então hoje ela está bem mais barata, né? É uma coisa que as pessoas não estão levando em consideração é que o nosso juros agora está 3,75. Isso é um poder muito grande de estimular o mercado, né? Algo que tenha um juros a 3,75 faz a economia rodar de maneira bem mais forte. Claro que a gente teve um empecilho do coronavírus e a XP, ela tinha lá, se não me engano, era 140 mil pontos, baixou para 132 mil pontos, pensando naquela métrica de 12 vezes e meia ali o lucro, né, o preço de mercado sobre o lucro, pensando que o lucro das empresas aumentaria entre 6% e 7%, que daria esses 132 mil pontos. 6% que daria esses 132 mil pontos, né? Agora o jogo mudou tudo, assim, cara, mas, pô, eu acredito que as empresas estão mega preparadas, assim, principalmente as que estão na bolsa, que é o que interessa pro nosso mercado, né, para se recuperar ali e para aguentar essa crise toda aí que a gente está passando. Dr. Marcelo Druzino pergunta, o Fed é capaz de salvar as cadeias econômicas globais dessa vez? Cara, salvou a crise de 2008 com aquele quantitative easing lá, que foi um negócio barra pesado, porque tinha
bancos e bancos quebrando. Eu acho assim muito maluco, sabe, do ponto de vista de como é que eu lembro daquela sensação da crise de 2008, o que a gente discutia para hoje, né? É que na crise de 2008 eu até estava falando com os gestores ali que foi tipo muito mercado financeiro, assim, né? Então as pessoas não discutiam muito, não tinham um reflexo absurdo do que acontecia, mas o mercado financeiro estava mega ligado porque todo dia eu via, tipo, porra, Lehman Brothers, que foi um ano antes o melhor banco do mundo, quebrou. Né? Você via uns gigantes ali, que era o Bank of America, você via, cara, Fannie Mae, cara, tudo quebrando, assim, sabe? Né? Contágio, banco quebrando a Europa e tal, né? Hoje a gente está discutindo um coronavírus e uma recessão econômica. Eu acho que em 2008 eu estava muito mais preocupado, discutir o fim do capitalismo e tudo mais, né? Agora, a gente também tem uma mania muito grande de achar que os bancos centrais hoje vão resolver tudo, porque 11 anos ali de tranquilidade. Aqui no Brasil não foi isso, né? Mas no mundo aí, 11 anos já rodando legal e o Banco Central ajudando, estimulando tudo, né? Às vezes não é assim, né? Os bancos centrais no mundo não tem tanta bala na agulha para queimar mais, igual tinha no passado, né? Os Estados Unidos já mudou os juros dele para 0,25, né? Então, é um dos principais ali que ele tem feito, mas eles estão, cada dia sai medida nova, sai medida nova, sai medida nova, e aqui no Brasil já começaram a fazer as medidas também, né? Só que o Brasil também gasta mais do que ganha, né? Esse é o problema de não ter caixa para poder fazer um movimento. João Júnior, ele pergunta, fala um pouco de COI. Cara, o COI, ele é uma estrutura, digamos assim, né? É um tipo de produto que ele pode, tem muitas facetas, assim, né? É basicamente uma estratégia que a gente pode organizar. E assim, por exemplo, eu acho que a bolsa, porra, agora tá barato e a bolsa vai subir, e eu não quero correr o risco da bolsa cair. Através do COI eu posso montar uma estrutura que, pô, se subir eu ganho e se cair eu não perco nada, né? Só que também onde eu perco é que eu tenho que ficar com esse dinheiro parado de 3 a 5 anos para poder fazer isso, né? Então é uma ferramenta bem interessante, só que as pessoas não entendem liquidez, né? Eu tô cansado de cliente que fala, não vou usar esse dinheiro nos próximos 5 anos, daqui a 3 meses o cara fala, comprei uma moto, resgata aí. Né? Porra, a gente tem que saber certinho o que está fazendo e o COI é uma ferramenta legal para isso. Não acho que toda a carteira do cliente tem que ser de COI, não acho que é um COI só específico e tudo mais, né? Eu vi muito escritório, muito agente autônomo talvez colocando um pouco mais de COI na carteira do cliente do que eu acredito que seria o ideal, mas assim, eu acho que tem pessoas específicas que poderiam aproveitar esse tipo de COI, principalmente no momento igual agora, né? Diego Montoya pergunta, Felipe, comenta um pouco mais sobre o setor de frigoríficos. Pô, o setor de frigorífico eu não tenho muito detalhe para falar não, cara. Eu vi que o preço da carne subiu bastante, as pessoas vão continuar comendo, né? Tem uma influência muito grande do dólar e tudo mais, mas, cara, não é... Eu acho que é uma pergunta que eu posso falar ali pro Marcos Peixoto na segunda-feira, cara. Se vocês puderem anotar aí, o pessoal da equipe, essa vasta equipe que está atrás ali, né? Se vocês puderem anotar aí, porque a galera é muito eficiente, a gente pergunta isso na segunda-feira. Acho que é legal a gente aproveitar aí esses caras bons que vão estar aí falando com a gente. O Danilo Reis Oliveira pergunta, o que você acha das ações Gol e Azul? Cara, foi quem realmente judiou, né? Acabou de cancelar uma passagem minha da Gol, que ia ser no dia 4 que eu ia para São Paulo, né? Graças a Deus cancelou, né? Porque eu não ia sair mesmo também, né? Mas, cara, esse setor ele é totalmente afetado, né? Ele tem margem baixa, né? Agora a gente tem que ver também que às vezes o mercado exagera, né? Se tá na hora de comprar ou não tá na hora de comprar, né, cara? A Eleven mandou um comunicado, eu não li certinho o relatório, mas eu vi que ele tinha mandado uma compra de Azul, né? Eu acho que se você quiser falar com os assessores ali e tudo mais, e a gente mandar esse relatório, que é uma casa especializada em fazer isso, que a gente tem parceria, pode ser um caminho, né? Mas eu prefiro, como já falei, deixar na mão do gestor. É mais chato, não tem aquela emoção de operar a bolsa, né? Mas, cara, faz mais sentido. Sakura pergunta, pensando em 10 anos, carteira com foco em dividendos, é momento de compra? Sim, eu acho que pode ser interessante, sim, cara.
Agora aquele negócio, você tem que ver se tá no teu perfil, porque, uma coisa é você olhar e falar, porra, bolsa é o negócio que mais vai dar dinheiro aí do país, né? Pô, legal, né? Eu acho mega legal isso, né? Mas não adianta nada você comprar a bolsa, cair 30% e você afinar, né? Então tem que ser um dinheiro que você não vai afinar, que você vai comprar para 10 anos e que, pô, né? Vai continuar firme na estratégia, né? E aí também não é todo o teu dinheiro, né? Pô, uma parte em renda fixa, uma parte em bolsa, né? E saiba que você vai aprender muito ao longo do tempo, né? Então, eu sempre falo para os clientes nossos, né, cara? Pô, eu só entendo o perfil do meu cliente depois de 2 anos de trabalho. Então, eu prefiro colocar ele numa carteira um pouco mais conservadora até do que ele me pede, do que ele aguenta. E sabe quando você vai começar a dirigir o carro, que você vai soltando a embreagem, assim, daqui a pouco começa a tremer? Nesses 2 anos a gente vai entendendo certinho qual que é o perfil do cliente mesmo. Porque tem cara que fala, não, sou macho, compro ação pra caramba, e não sei o que, não vou usar o dinheiro, parará, 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 chega daqui a... Pô, vem uma crise dessa aí, os caras estão chorando, né? Então, pô, não tô falando do termo pejorativo, mas assim, quanto mais informação e quanto mais humildade a gente ter na hora de montar uma carteira e entender quais são os riscos que podem acontecer, isso vai ser mega importante, né? O João Júnior pergunta, Paulo Guedes está dando conta? Rapaz, aí eu vou arrumar briga com um monte de gente respondendo essa pergunta, né? Mas eu acho que, cara, não é tão fácil fazer estímulo no Brasil igual é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos ele imprime dinheiro a rodo e consegue fazer escoar pelo mundo. O Brasil não pode isso, o Brasil não tem tanta margem de negociação. Eu acho que é um começo, né? Eu acho que ontem ele começou a fazer algumas medidas, mas ainda não foram tão grandes. Antes de eu começar a live eu vi que ele estava falando na TV, mas eu não consegui ver o que é. Vou procurar saber certinho de noite o que é. Eu também pergunto pro Bruno, que ele já fala amanhã o que está acontecendo, porque ele vai estar ligado nisso aí. Amanhã às 9 a gente tem essa live ali. O Bruno, certeza que vai poder responder essa pergunta. Eu acho que essa é uma outra pergunta para a gente anotar também e perguntar amanhã. Agora, a minha opinião é que está começando, né? Eu acho que está menos do que eu imaginava, assim, mas é um começo. Agora fez o estado de calamidade pública, ele tem um pouco mais de ferramenta para poder fazer. Quanto tempo de live já? 50 minutos? Daqui a pouco já vamos encerrando. Fazer uma horinha de live aí, pra você não tá chato. Tem 123 pessoas, eu tô entrando em depressão aqui, que já perdi 20 seguidores, né? Então, mas mais 20 minutinhos ali a gente faz. E amanhã eu vou continuar fazendo live de chinelo e camiseta, porque eu tô adorando fazer isso aí no home office. O Beto perguntou assim, será que o dólar chama 6? Cara, o dólar é um negócio assim, que a gente brinca que é uma variável criada por Deus para dar humildade nos analistas, né? Cara, ninguém vai acertar o dólar. Mas também, com os juros do jeito que tá, não faz sentido o dólar estar tão barato, né? Se chama 5, se chama 6, se chama o que for, cara. Do ponto de vista econômico, a XP, por exemplo, os analistas, se eu não me engano, é 4,80 e 5,20 ali, mais ou menos, o range de negociação que eles acham que o dólar é justo, né? Que é um negócio que mudou totalmente. Todo mundo, eu tenho certeza que todo mundo errou pra caramba aí, ninguém acertou e é isso, né? O Paulo Guedes fez a cagada de falar que se o dólar bater 5 era muita incompetência, né? Se ferrou por falar demais, né? Então, eu não sei se vai a 6, a 5, a 4. Confesso que não sei muito, mas tá bem forte, né? Hoje eu acho que tinha batido 5,20 ali a hora que eu vi. Cara, gente, então, encerrada a nossa bela live de hoje. Não sei se foi legal ou se não foi, mas, cara, falei um pouquinho da minha experiência aí, agradeço as perguntas, acho que as perguntas foram muito boas, bem legal, acho que, talvez eu tenha conseguido trazer algumas informações bacanas. Peço desculpa de não ficar dando dica para todo mundo, porque eu sou bem metódico mesmo no ponto de vista de trabalhar a carteira de um cliente. Eu acho que as pessoas buscam dicas, cara. Eu acho que a gente investir sentar na cadeira, estudar, ter convicção, ter humildade e fazer o negócio acontecer. Não é tipo, porque eu li um negócio que meu amigo me falou que é isso, eu devo comprar, sabe? Eu acho que mexer com dinheiro é um negócio sério e a gente trabalha muito com o futuro das pessoas. E eu já convido vocês para participar amanhã, 9 horas da manhã, que vai ter um cara infinitamente mais inteligente, mais conectado e que pode responder muito mais pergunta do que eu respondi assim, né? E aí eu vou tentar bater um papo
legal com ele e trazer um pouco o que ele está achando do mercado, trazer informação, né, para você que é investidor, para você que é empresário também, que eu acho que isso é mega legal. Vou perguntar de dólar para ele, vou perguntar de renda fixa para ele, vou perguntar de outros países também, vou perguntar sobre coronavírus, vou perguntar os 6 números da Mega Sena, não sei se ele vai responder, né? Então, e também vocês vão poder mandar pergunta ali e é isso, né? O que a gente pode fazer para ajudar um pouco os investidores, a gente com certeza vai fazer. Confesso para vocês que eu tô trabalhando bastante, acho que eu nunca, semana passada principalmente, eu nunca trabalhei tanto na vida. Trabalhei pra caramba ali para poder ajudar, acalmar todo mundo e passar um pouquinho da nossa experiência, né? E agora brinquei com o Alisson, que é um assessor nosso que teve essa ideia, mas, cara, eu acho que a gente vai usar todo o relacionamento que a gente teve no mercado e o tanto de pessoa boa que a gente conversa para trazer gente de qualidade para poder falar um pouquinho mais para vocês. Eu acho que eu fiquei feliz desse projeto estar saindo, né? E agradeço a crise por isso, porque talvez poderia não termos um projeto legal desse e esse nível de informação e debate se a gente não tivesse na crise, né? Então, crise é feita para a gente ver as oportunidades que a gente tem e poder trazer, né? Infelizmente, crises acontecem, mas o que eu falo para vocês de crise é que toda crise que aconteceu no passado passou, né? Então, essa não vai ser diferente. Eu não sei quando, eu não sei se a gente está na mínima, eu não sei quanto tempo recupera, mas eu tenho certeza que vai passar. Beleza, gente? Então, amanhã, 9 horas, a gente volta na live. Cara, assista, porque o Bruno é excelente. Mas excelente, excelente mesmo. E 9 horas da manhã. E eu, para finalizar, eu gostaria de mandar um beijo no coraçãozinho de todos vocês. E eu sempre quis falar isso perante as câmeras. Tá bom? Beleza, gente? Até mais aí. Tudo de bom para vocês.